bom estarmos de volta, né? Tive um período aí tirando férias durante 2 semanas e já estava com saudade desses nossos encontros, saudades de a gente meditar na palavra de Deus, de poder transmitir a palavra de Deus, que é vida, né? Porque a palavra de Deus é a própria pessoa do Senhor Jesus, né? Jesus é a palavra que fez carne. Não tem como separar a palavra de Deus da pessoa de Jesus, é uma única entidade. E é um alimento para o nosso espírito. E hoje nós estamos muito felizes porque nós vamos entrar numa das cartas mais lindas, mais importantes do Novo Testamento, que é a primeira carta do apóstolo João, né? A primeira carta joanina, né? Uma carta magnífica que foi escrita aí por volta do ano 100 para nós. João é conhecido como o apóstolo do amor. Ele mesmo se escreve na segunda como um ancião. Aquela pessoa que, quando chegava na comunidade da igreja, exalava amor. Então ele é como se fosse um grande amigo nosso. Por isso essa introdução que eu vou fazer hoje nas cartas joaninas, eu estou chamando essa mensagem de hoje do o nosso amigo João. Porque ele está presente. Quando você lê essa carta tão belíssima, você vê como a pessoa dele está presente aqui conosco, nos exortando, nos aconselhando, nos direcionando cada vez mais para a pessoa de Jesus Cristo. Então, estamos aí. Vamos falar então sobre o nosso amigo João. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. Hoje é uma introdução. Nós vamos ler o primeiro verso, no qual ele fala sobre a palavra da vida, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está falando de Jesus Cristo. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. João escreve no seu evangelho a palavra que se fez carne, a palavra que criou todas as coisas que existem. Jesus 100% Deus, 100% homem. E quando a gente entra na carta de João, quando a gente entra nas cartas joaninas, a gente já via isso lá no Evangelho, bem marcado no Evangelho de João, o que nós observamos são duas realidades. Duas realidades que, infelizmente, são de difícil compreensão para todo ser humano. Que é a realidade da pessoa de Deus e a outra realidade é sobre o amor. Duas realidades que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de compreender. Todos os problemas humanos derivam da incompreensão dessas realidades. Nós fracassamos em compreender essas realidades. Muitas vezes nós somos estúpidos, nós somos mesquinhos ao tentar definir a pessoa de Deus, a tentar definir o que é o amor. E é fundamental que, como cristãos, nós compreendamos essas realidades. Por isso a palavra de Deus é essencial para isso. O cristianismo que Jesus Cristo implantou, né, diz que essas duas realidades são viscerais, elas estão interligadas, elas são inseparáveis. Se eu quiser me relacionar com Deus da maneira correta, eu tenho que me relacionar com o meu próximo em amor de maneira correta. E como está difícil hoje em dia a gente ver isso dentro de tantas igrejas, né? O amor tem que fazer parte. Deus e o amor são realidades inseparáveis. Isso nos leva à cruz do Calvário. O braço vertical aponta para Deus. O braço horizontal aponta para o nosso relacionamento em amor com o nosso próximo. Amor significa respeito, consideração, se colocar no lugar do outro. E as cartas de João são brilhantes em abordar essa realidade, em explicar, em expor isso. As cartas de João, Jesus Cristo é o foco principal. Jesus Cristo é o Messias prometido.
Foi Jesus Cristo, somente Ele, que trouxe o entendimento verdadeiro de quem é Deus e do que é o amor. Como nós devemos amadurecer e crescer em amor, se nós quisermos cada vez mais termos comunhão com Deus. Porque um ser humano sem Deus é um ser humano morto, irmãos. Agostinho, o bispo de Hipona, lá por volta do ano 300, 400, ele dizia que na alma humana tem um buraco que só pode ser preenchido por Deus. Nós só funcionamos com Deus. E em Jesus Cristo é Deus observável, é Deus realizável. Em Jesus Cristo, Deus e o amor estão 100% ligados e são indissolúveis. Não tem como separar um do outro. É isso que João vai falar para a gente nas suas cartas. O pecado, ele deformou a natureza humana. Deformou de uma forma terrível que custou a morte do Filho de Deus. O homem, sem Jesus, ele tem muita dificuldade em aceitar o amor de Deus e amar o seu próximo. E o homem, por ter essa sede de Deus, né, que Agostinho fala, que todo ser humano tem sede de Deus, ele acaba elaborando conceitos errados sobre quem é Deus, fundam religiões, fundam seitas que não explicam Deus, que não aproximam de Deus. E com relação ao amor, criam conceitos completamente deformados. Conceitos que vão tornar o ser humano cada vez mais alienado, tanto do que seja o amor, tanto do que seja Deus verdadeiro. Um ser humano alienado de Deus, mesmo dentro das igrejas, né? Mesmo dentro das igrejas, mesmo confessando, dizendo que é cristão, se ele não ama o seu próximo, ele não tem como amar a Deus. E se ele não tem como amar a Deus e o próximo ao mesmo tempo, ele vai causar muita infelicidade. Ele vai causar muita destruição ao seu redor. João, né, o apóstolo do amor, né, ele, no final da sua vida, ele pastoreou a igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas, foi uma das principais igrejas. Depois que a igreja de Jerusalém foi destruída, no ano 70, pelos romanos, né, ela se tornou a principal igreja da cristandade durante alguns séculos. E João foi o pastor dessa igreja. E ele sabia que as pessoas que estavam na comunidade cristã de Éfeso tinham dificuldade em entender o que era Deus e o que era o amor ao próximo. Então ele escreve as suas cartas para restaurar vidas, para levar que as vidas entendam a obra de Jesus Cristo nelas, para que elas percebam o milagre que aconteceu dentro do seu espírito e permitam que esse espírito influencie a sua natureza carnal, influencie a sua alma, influencie a sua psique, as suas emoções, que reconecte o ser humano ao verdadeiro evangelho. O interessante é que João, quando conheceu Jesus deu um apelido para ele, chamou ele de Boanerges, né, que significa o filho do trovão, ele e o irmão dele, Tiago, que eram os discípulos, junto com Pedro, eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Jesus sempre levava eles nas principais curas, no Monte da Transfiguração, Jesus se revelou como Deus a eles. Mas João, desses 3, João era especial. João reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Lá na Santa Ceia, ele é chamado como discípulo amado. Ele reclina a cabeça nos ombros de Jesus. Aí você vê a transformação, porque parece, Jesus ter chamado eles de filhos de trovão, eles deviam ter um temperamento muito explosivo. E você vê nos evangelhos, quando algumas cidades samaritanas não recebem Jesus, João e Tiago falam para Jesus que eles queriam orar para que Deus mandasse fogo do céu e destruísse as cidades. E Jesus olha para ele e fala: vocês não sabem que espírito está influenciando vocês. Então repare a transformação dele, né? Ele vai se tornar o discípulo amado e depois vai se tornar
apóstolo do amor até o final das suas vidas. Ele foi o último dos pastores. Perdão, o último dos apóstolos, né? A morrer. Daqueles 12 apóstolos, ele foi o último a falecer. E ele entende esse objetivo de reconectar as pessoas ao verdadeiro evangelho, ele faz isso na própria transformação que ele sofreu. Quando Jesus está na cruz, os discípulos todos o abandonaram, mas João ficou aos pés da cruz. Tanto é que Jesus, agonizando, tá? João do lado de Maria, mãe de Jesus, Jesus ordena a João que cuide de Maria. E a tradição cristã diz que João, quando foi para Éfeso, levou Maria junto. Maria vem falecer lá na cidade de Éfeso, hoje na Turquia, atual Turquia. João, quando o Pentecoste vem sobre os apóstolos, ele se torna uma das principais colunas da igreja. O irmão de João, Tiago, vai ser o primeiro apóstolo morto, martirizado. Ele é martirizado pelo rei Herodes Agripa, né? E a partir dali começa uma perseguição dos judeus à igreja. Essa perseguição vai crescendo, mas ela vai mudar, vai passar dos judeus para os romanos, que vão fazer a partir do imperador Nero, no ano 62, vai ser uma perseguição implacável. Nero vai queimar os cristãos, vai jogar eles nas arenas romanas, vai matar Pedro, vai matar Paulo, né? E depois a própria nação de Israel vai se rebelar contra Roma. Nero manda seu general Vespasiano, com as suas legiões, destruírem a nação. E Vespasiano vem destruindo, a partir da Galiléia em direção a Jerusalém, ele vem destruindo tudo. Nesse tempo, Nero é assassinado, Vespasiano volta para assumir o império, né? Vai começar a dinastia dos Flávios, vai ser o primeiro soldado a ser imperador de Roma, e deixa seu filho Tito na campanha de destruição de Jerusalém. E Jerusalém vai ser destruído, o templo vai ser destruído no ano 70. Nesse período, um pouco antes, que não começa os romanos a chegar, grande parte da igreja fugiu para Petra, na atual Jordânia, alguns fugiram para Éfeso, e um desses que foram para Éfeso foi João. João vai ficar em Éfeso um bom tempo, e depois que Roma, o irmão de Tito, Domiciano, chega ao poder, ele começa a fazer uma perseguição implacável, ele é um tipo de anticristo. E por volta assim, do ano 90, eles, segundo a tradição cristã, ele prende João, dizem até que jogou ele num caldeirão de azeite fervente, mas ele não morreu. Ele manda João como escravo para a ilha de Patmos, para as minas de sal, para morrer ali como escravo na extração de sal. E ali ele vai ter a visão do Apocalipse. E vai registrar as visões do Apocalipse, coisa linda. Depois ele volta, Domiciano morre, e ele sai da sua prisão e volta para Éfeso, onde ele vai morrer por volta do ano 100 da nossa era. Diz a tradição que ele morreu com quase 100 anos de idade. Então, era um homem que tinha um conhecimento de Jesus, uma intimidade de Jesus, uma intimidade com as coisas de Deus, e ele deixou essas cartas, que é um tesouro preciosíssimo para nós, irmãos. São cartas de uma importância tremenda pelo pensamento de João, pela teologia de João. Ela é uma teologia muito prática para as nossas vidas. E a clareza dele, dos seus escritos, em mostrar os perigos do falso evangelho, das heresias que já vinham desde o início da igreja, entrando dentro da igreja e desviando os fiéis, né? Tentando destruir a obra de Cristo no coração de um cristão, no coração humano. Eu me lembro que quando eu me converti, eu vi a pastora Valnice, meu homem, dizer que todo crente deveria ler pelo menos 5 vezes por ano a primeira carta de João. E ela estava super certa. Porque é uma carta fantástica. Ela difere muito das cartas do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro.
Primeiro que ela não tem um destinatário, né? E nem tem também as saudações finais. É uma carta escrita para os cristãos de todas as eras, uma carta escrita para mim e para você, escrita na cidade de Éfeso, no ano 500. Com relação à igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso ela estava passando por uma situação muito perigosa nessa época, né? Lembre-se que o cristianismo foi formado pelos judeus, né? Os judeus começaram a igreja. E os judeus testemunharam tudo aquilo que aconteceu com a destruição do país, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo. Os que sobraram foram levados escravos para Roma por Tito e trabalharam como escravos na construção do Coliseu de Roma. Então, os judeus estavam com esse sofrimento muito forte na cabeça. Mas não era esse o problema principal. A igreja de Éfeso no livro do Apocalipse, quando o Cristo glorificado aparece para João e manda escrever as cartas, né, as 7 cartas da igreja da Ásia Menor, uma das igrejas, a primeira igreja que é endereçar a primeira carta, é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso ela recebe muitos elogios, mas olha só, vamos ler. Abra sua Bíblia aí no Apocalipse, no capítulo 2. Olha aqui o que o Cristo fala, manda João escrever a carta, dita a carta, para a igreja de Éfeso. Ele fala assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus falando da igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha só, irmãos, o zelo da igreja de Éfeso, né, em provar os homens que se diziam pregadores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Quer dizer, só elogios. Mas quando chega no verso 4, Jesus fala o ponto nevrálgico dessa carta. Ele fala: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Obras de quê? Obras de amor. Um cristão é, antes de tudo, uma pessoa que ama. Por quê? Porque Deus é 100% amor. Então, o que estava acontecendo com aquela igreja? O que está acontecendo com a igreja ao longo destes 2000 anos? E o que está acontecendo hoje? A mundanização do cristão. O cristão, o que significa mundanizar? Significa que os valores do mundo, né? Porque a Bíblia fala em Romanos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por quê? Porque os valores desse sistema maligno, que a gente chama de mundo, sistema criado pelo próprio Satanás, não estou falando o planeta, estou falando o sistema que governa as nações, que governa a mente das pessoas, ele está contrário, totalmente contrário à pessoa de Jesus, totalmente contrário à palavra de Deus. Porque Jesus falou: o mundo me odiou e vai odiar também os meus discípulos. Agora, observe, quando o cristão se mundaniza, a santidade, que é o objetivo nosso, né, de cada vez mais nos parecermos com Jesus, não é mais o principal objetivo de vida nosso. E a gente vai lentamente num processo de mundanização. E o perigo que isso acontece, isso não vem de fora das igrejas, isso nasce dentro das próprias igrejas. O apóstolo Paulo, lá em Atos 20, quando ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, vai se despedir, a igreja que ele fundou, né? Por volta do ano 50 e poucos da nossa era, ele faz um discurso lindo, um discurso mais belo que tem na Bíblia, está em Atos 20. Tem um trecho que ele fala assim: ó, eu sei que depois da minha partida, entre vocês
entrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E entre vocês, falando para os presbíteros, se levantarão homens com palavras perniciosas para poder arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiai. Lembrai que durante 3 anos, com muitas lágrimas, não cessei de admoestar a nenhum de vocês. Então, isso é um perigo que vem acompanhando a igreja. E João estava se defrontando com isso. João estava se defrontando com heresias perigosíssimas que poderiam terminar com a igreja naquele momento. Falsos profetas, falsos ensinos, que eles achavam que deveriam dar um upgrade nas escrituras sagradas, que não eram suficientes. E aí surgem muitas correntes heréticas. Eu posso citar aqui 3. Uma delas era o gnosticismo, de onde vem a palavra gnosis do grego, que significa conhecimento. É algo que derivava das escolas de mistérios gregas, né? Do pensamento grego, que infelizmente isso está presente em muitas religiões orientais, muitas seitas. O gnóstico considerava a matéria como algo essencialmente mal e o espírito como algo essencialmente bom. Então o objetivo do cristão gnóstico deveria libertar o seu espírito humano da prisão pecaminosa do corpo. Com isso ele estava negando a humanidade do ser humano. Quando você nega isso e você começa a criar uma gnose, um conhecimento onde apenas alguns privilegiados vão ter, e isso que acontece dentro de maçonaria, rosacrucianismo e outras coisas do gênero, né? Em muitas religiões, onde alguns seres humanos são exaltados e outros são considerados ignorantes, leigos. Então, quando você começa a fazer isso, você cria castas. E a casta, ela impossibilita o amor ao próximo. E outra coisa, você está negando a criação máxima de Deus, que é o ser humano. O ser humano, Deus quando criou o homem, falou, é muito bom. O homem tem corpo, o homem tem um corpo invisível, que é a sua alma, o seu psique, sede das suas emoções, e o homem tem um espírito, um homem é trino. E Deus, quando fez o homem, Deus ficou super feliz, é a criação máxima dele. Então nada no ser humano é maligno, é mal, não. O pecado é que deformou. Como é que o pecado fez? O pecado matou o espírito que estava conectado com Deus, e aí o homem passou a ser governado pela sua psique, pela sua alma, junto que atende às necessidades exclusivas do corpo. Então o homem se tornou carnal, desconectado de Deus. Jesus veio para exatamente reconectar o homem a Deus. Aí acontece o milagre do novo nascimento. O espírito do homem renasce e o Espírito Santo conecta-se com esse espírito e vai fazendo a transformação em todo o ser humano. Por isso que a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo. Um cristão. Outro perigo, quando você fala isso, você está negando a encarnação de Jesus. Está dizendo que Jesus não veio em carne, que não assumiu um corpo humano. E pior, nega a ressurreição de Cristo. Quando Cristo aparece para os discípulos ressurreto, ele fala, os discípulos pensam que não estão vendo o Espírito, ele fala, não sou um Espírito, toque aqui, ó, eu tenho carne, eu tenho ossos. O Espírito não tem carne, sou eu. Temos hoje um homem com corpo de glória no céu. Chama-se Jesus, 100% Deus, 100% homem. Então, é nesse contexto que João está falando. Além do fato dos judeus cristãos estarem muito decepcionados, porque perderam o país, perderam o templo, e a carta aos Hebreus também fala isso, né? Dizendo que Jesus é Deus e está muito acima de Moisés. Mas, poxa, mas como o Messias morreu numa cruz, como um criminoso qualquer, e por isso que ele não veio nos libertar dos romanos. Então, tudo isso estava na época. Então, João está lidando com essas coisas terríveis que estavam deformando o Evangelho. E outra coisa também, outra doutrina também que presente era o docetismo.
que durou alguns séculos na igreja, onde diz que Jesus era etéreo, não tinha um corpo. Então, se ele não tinha um corpo, ele não sofreu na cruz, ele não morreu na cruz, irmãos. Isso está presente em muitos lugares. Não morreu na cruz. Se ele não morreu na cruz, ele não levou nossos pecados na cruz. Paulo falou que nós somos, e se ele não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis do mundo. Docetismo dizia que o corpo era mau. Então, pregava um ascetismo, um jejum extremo para que o corpo, para que a sua vida melhorasse. E tinha o outro extremo. Ou você tinha um ascetismo terrível, ou você tinha uma luxúria terrível, onde diziam, pode fazer as orgias sexuais que vocês quiserem, podem pecar à vontade, porque quem vai sofrer é o corpo, e o corpo vai morrer, o espírito não é afetado por isso. Estão vendo? Estão vendo como essas coisas são perigosas? Estão vendo como isso está presente em muitos ensinamentos que se dizem cristãos, irmãos, até hoje? Jesus já estava vendo isso acontecendo. Olha o que ele diz para a igreja de Tiatira, no Apocalipse, na carta, no capítulo 2, no verso 18 ao 24. Olha o que Jesus fala para essa igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e fé, o seu serviço e perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, quer dizer, elogiando a igreja. No entanto, contra você tenho isto: você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Verso 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, as profundezas do segredo de Satanás. Está aí, irmão. Falso evangelho. O mestre dos falsos evangelhos, por favor, convido você a assistir a mensagem do falso evangelho da nossa igreja, é próprio Satã, que traz conhecimento humano, política, traz tudo e mistura tudo dentro do seio da igreja. Então essas castas superiores de cristão, que tinham gnose, desprezavam os demais, não podiam amar. Destruíam a igreja, destruíam a fé cristã. Então João vai trazer 3 verdades aqui para a gente. 3 verdades que nós vamos aprender nessa carta. Primeiro, Deus é amor. Essa é a principal. E o seu amor fez ele se revelar a nós na pessoa de Jesus Cristo. E entregou-se a si mesmo sobre nós. Segunda revelação que João traz é sobre Jesus, o Filho de Deus. Aquele que existia desde o começo. Aquele que é a própria palavra da vida. A própria palavra se fez carne, viveu entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito de Deus. Tocamos nele. É o Filho de Deus que é para toda a eternidade. Ao mesmo tempo, ele traz o conceito de Jesus como o Messias. Quando ele traz como Messias, ele lança ele na história humana. Então ele é 100% Deus e 100% homem. E João diz que ele é o nosso advogado no céu. Que ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Que ele está ali para nos ajudar. E ele é propiciação, quer dizer, é um sacrifício que ele, naquela cruz para nos reconciliar com Deus. Coisa linda, linda. Terceira coisa que João vai falar é a relação do cristão com o mundo. E ele fala, o mundo jaz no maligno. O mundo está condenado. E o cristão tem que vencer o mundo pela arma que ele tem, que é a sua fé. E a sua fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora.
a palavra da vida. O mundo está condenado, marcha para a destruição. Mas o cristão é aquele que Jesus trouxe uma nova época para ele. E essa época já começou na cruz. Ainda não se consumou, mas quando Jesus voltar, vai implantar de forma definitiva o reino de Deus aqui, irmãos. Que privilégio! O cristão é um membro de uma nova comunidade que vai viver para sempre com Deus, que vai reinar com Cristo. Então, a coisa mais importante para o cristão é conhecer a Deus. E conhecer a Deus, João vai dizer na sua carta, é a mesma coisa que obedecer os mandamentos de Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus e não obedeço a Deus. Está lá no livro de Isaías. Quando o povo de Israel, no primeiro capítulo, fazia aquelas reuniões solenes para cultuar a Deus, mas tinha uma vida totalmente desregada de Deus, Deus fala, olha, esse ajuntamento solene que vocês fazem, eu não quero, me aborrece. Eu não suporto isso. Ajuntamento solene com vida sem nenhum tipo de santidade. Então, como é urgente essa carta? Que a gente possa receber isso de uma forma como um presente de Deus. Guardar os mandamentos de Deus, se a gente não guarda, João diz que nós somos mentirosos. Agora, se nós guardamos os mandamentos de Deus, mesmo com todas as nossas deficiências, o amor de Deus vai cada vez mais nos transformar e será a base da nossa oração, porque aquele que obedece os meus mandamentos ora ao Pai e recebe do Pai. O Pai ouve as suas orações. Tudo que pedir a Deus, Deus vai ouvir, porque já está em sintonia com a vontade de Deus. Por quê? Porque obedece seus mandamentos. É tudo ligado, irmãos. Então, o cristão é aquele que tem amor para os irmãos, que considera-se, se coloca no lugar do outro, do próximo, e tem obediência aos mandamentos de Deus. É muito simples tudo isso. Por que é tão difícil? Se é tão simples. Jesus falou, meu jugo é suave, é leve, aprendei de mim, sou manso e humilde. Então vamos investir, irmãos. Vamos investir nosso tempo na palavra de Deus, em conhecer a Deus, em valorizar os homens e mulheres que Deus levanta e que são homens e mulheres dignos para pregar a sua palavra. Vamos aprender. Porque Deus fala em Oséias, o meu povo morre porque lhe falta conhecimento. Que a gente não seja assim, irmãos. Que a gente invista o nosso tempo em aprender a palavra. O nosso amigo João vai começar a falar conosco nesses vídeos que nós vamos fazer daqui por diante. Nesse encontro que nós vamos ter aqui. Que esses encontros, que essa palavra abençoe muito a sua vida. Porque a minha certamente será abençoada. E eu desejo isso para você, irmãos. Amém? Então, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.